Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos continuar aquele assunto de fazer um relatório em Python, né, com as tabelas price e as tabelas saque, aquele mesmo seguindo o mesmo cadastro que a gente apresentou no vídeo anterior sobre como fazer as tabelas price e saque em Excel. Eu recomendo bastante, porque vai ajudar muito, ajudar demais, assistir isso, quem está chegando agora, assistir esse vídeo de matemática financeira aqui com o Excel, né, que eu estou explicando como é que funciona essa tabela price e saque, apresentando os dados, né, e tem dois vídeos que também vão ajudar bastante, que é o de como é que fala? Tipos de dados e dimensão de dados, tá? Vai ajudar muito assistir, né? Quem tiver visto esses três vídeos vai acompanhar aqui tranquilamente, tá? Então vamos lá. Então, começando aqui carregando as tabelas, é assim que, né, a gente costuma começar aqui no Python, né? Carrega as tabelas. Basicamente, o que mais usa aqui é essas duas aqui, a Pandas e o NumPy. E esse DataR, eu gosto de colocar só porque ele fica com a tabela melhor, né? Ele dá uma melhoradinha assim na tabela, ele coloca os tipos de dados no começo logo na cabeça ali da coluna, né? Aquela coluna é uma string, é uma data, ele faz isso, é muito bacana. Só de carregar ele faz isso, então eu sempre carrego. Beleza? Então aqui são as fórmulas financeiras, eu literalmente copiei daqui, eu dei um print aqui mesmo nessa tela e levei lá para o Excel para fazer aquele vídeo, né? Aqui está o link, quem quiser ver mais detalhes, tá? Eu vou nos vídeos aí, né? Eu vou sempre estar colocando o link do GitHub que eu tô conforme eu vou montando os arquivos, eu vou atualizando o GitHub e deixo o link aí na descrição. Então, quem quiser baixar, fica à vontade, tá? Quiser olhar no detalhe, olhar os códigos, bacaninha. Eu vou deixar não só esse, né? Eu deixo outros. Tá o meu GitHub lá com os arquivos que eu estou colocando, né? Disponibilizando, né? Então aqui, ó, carrega, né? Ó, ler Excel, beleza? Lê aqui o caminho do arquivo. Aqui a aba e manda bala. Carregou. É isso aí. E aqui, eu só fiz um filtro aqui só para mostrar aqui, por exemplo, né? Ó, saque. Eu filtrei price, agora estou filtrando saque, né? Ó, a partir do primeiro índice e me dá 5 índices, né? A partir do primeiro me dá 5. Então, os 5 primeiros contratos saque são o contrato 2, o 4, o 5, o 11 e o 23, né? O price, né? Os 5 primeiros do price é 1, 3, 6, 7, 8. Beleza? Então é isso aí, ó. Então vamos lá, modelo price, vamos fazer. Qual que é a minha estratégia aqui, né? Por isso que eu pedi lá para ver o vídeo do Excel, porque eu procurei fazer uma estratégia, procurei reproduzir, né, o máximo possível do que está aqui no Python lá no Excel. Então vamos lá, gerenciar valores iniciais, gerar valores iniciais de cada variável, ou seja, eu vou pegar a primeira, o que seria a primeira parcela, né? O que seria a primeira parcela lá do contrato. E depois vou gerar da segunda em diante e vou armazenar, ou seja, vou juntar isso, faço da primeira, da segunda em diante, depois junto tudo. E depois coloco isso num outro loop que vai ir juntando todos esses cadastros gerados, né? Aliás, todas essas parcelas, né, produzidas de cada contrato, junta tudo num vetorzão que tem todos e monta isso numa tabela. Coloca todos esses vetores dentro de um data frame e está pronto nosso relatório só da parte price. Depois tem o saque e aí junta os dois. Então aqui faz um filtro, tá? Salva uma tabelinha aqui filtrada já só de price. Aqui é para ter um vetor inicial gerado, o que vai ser abastecido com os contratos prontos, já cada contrato já com todas as parcelas. Esse é o vetor que vai receber isso lá embaixo. E esses valores são só para que eles fiquem cada um com o seu tipo de dado
correto, né? Então aqui é uma data, ó, né? Então aqui eu estou colocando uma data. Eu vou colocar aqui, depois eu tiro lá atrás, né? Quando for começar a abastecer isso, quando eu gerar, aliás, quando eu gerar a tabela, né, o data frame, eu tiro esse primeiro, né? Porque esse dado aqui não me interessa, eu não quero pôr o zero, mas só para ficar com o tipo de dado certo, né? Inteiro, com vírgula e data. Então aqui, ó, esse primeiro bloquinho aqui, o que ele é? Ó, gerar valores iniciais de cada variável, né? Ou seja, a primeira parcela. Então eu vou, o que tiver entre chave é o vetor que vai receber as parcelas lá depois, né? Eu vou criar, eu vou colocar a primeira, depois ele vai receber da segunda em diante. Então só é o que tiver aqui com o colchete, né? Porque o que não tiver o colchete eu estou usando só para ajudar nos cálculos, né? Então aqui eu estou pensando aqui, ó, é como se eu tivesse ido lá no Excel, grifado selecionado lá um contrato assim, ó, o primeiro, né? E colado em outro lugar, como se fosse isso, ó. Então DataMI, olha lá, é o primeiro contrato, né? Índice localizar, né? O iLoc é um localizador, né? Então localizar o índice, qual índice? É esse looping que eu estou fazendo. Então, ó, for, então é um looping. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esta variável aqui e colocar um de cada vez, né? E esse range de valores aqui, ó, de 0 até 134, né? Que tinha lá de contratos price. Então, tudo que tem para baixo aqui desse for, ele vai levar esse contrato com, ele vai levar esse contrato com o que tiver aqui, do que tiver aqui, todo esse range, né? 0, ele vai fazer 134 vezes, de 0 até 134. Então, aqui eu vou pescar o primeiro índice da data de emissão, ou seja, é o primeiro, né? Então, como está tudo isso aqui, ou seja, eu estou indo buscar todo esse cadastro aqui, o cadastro 0, né? O cadastro 0, o cadastro 1, o cadastro 2, assim por diante, né? Para cada execução do for aqui, ele vai me pegar. Como se eu estivesse indo lá, agora deixa eu pegar o primeiro aqui, pum, e põe para cá. Agora deixa eu pegar o segundo, pega e põe para cá. Tá, é isso. E aqui data de vencimento, eu tenho que ir lá buscar, só que acontece, eu preciso, eu vou fabricar, né? Eu vou fabricar. Lembra lá do Excel? Aqui tá, ó, tá quase que um copiar-colar do Excel aqui, tá vendo? O if else é como se fosse o C, né? Ó, como se fosse o C, ó. Tá? Então, se for sábado, coloca mais 2 dias. Lembra que a gente fez? Se for domingo, coloca mais um dia. Mas olha que o Python faz, né? Segunda é 0 e o sábado é dia 6. É o 6, né? Olha que bacana. Né? Normalmente a gente está acostumado com o quê? O domingo é 1 e o sábado é 7. E isso acontece na maioria das linguagens. Infelizmente aqui com o Python a gente tem de 0 a 6, né? O 0 é segunda, o 6 é sábado. Né? Fazer o quê? É assim. Então, isso aqui, essa função aqui é para quê? É para eu perguntar aqui, né? Para ele me devolver o número do dia. Se fosse lá no Excel, era dia, semana, né? Dia da semana, era a fórmula, né? Então, ó, data de emissão mais um mês. Então, essa função aqui adiciona um mês, né? Ó. Então, a data de emissão mais um mês, ou seja, se for dia 15 do 2, vai ser dia 15 do 3, é o que vai sair daqui, né? E eu vou perguntar se é fim de semana aqui, né? Dia 5 ou 6, ou seja, sábado e domingo. Né? Então, se for sábado, mais 2 dias. Se for domingo, mais um dia. Certo? Então, data de vencimento, a primeira data de vencimento é a data de emissão mais um mês. Só que eu tenho que ajustar, se for necessário. Aqui, ele me obrigou a fazer isso, né? Eu precisei pegar um índice aqui. Aqui ele estava me devolvendo um vetor aqui, e eu precisei pegar o primeiro índice do vetor. Foi um problema que eu tive aqui. Essa foi a solução que eu achei. Tá? Então esse if else aqui me devolveu um vetor e
e eu tive que tirar esse valor do vetor, né? Como era um vetor com valor só, tirei primeiro índice. Então a ideia disso, isso aqui só serve para isso, para eu tirar, para eu fazer se if else me devolver só um número, só um valor, né? E não um vetor. Fazer o que? Aconteceu. E aqui o índice, a taxa ao dia, lembra lá. Como é que eu faço taxa ao dia se eu tenho ao mês? Eu tenho que fazer uma pergunta. Qual que é a taxa que faz 1 virar 1 mais aquela taxa lá que eu quero, né? Naquela quantidade de períodos. Qual que é a quantidade de períodos? De um dia para um mês, né? Eu quero converter um mês em um dia. Quantos dias tem dentro de um mês? Né? Tem esta quantidade de dias aqui, ó. Um ano dividido por 12, né? Um ano dividido por 12. É a quantidade média que tem de dias em um mês. Então, e a fórmula é essa aqui, ó. Ó, valor futuro dividido pelo valor presente elevado a 1 sobre n menos 1. Né? Então tá aqui, ó. Então o valor futuro é 1 mais a taxa e o valor presente é 1. Por isso que está dividido por 1. É meio sem graça dividir por 1, mas é por isso. É porque eu estou pegando a fórmula e colocando aqui. Né? E aí 1 sobre n, aqui, ó, 1 sobre n. Né? Dá até para pôr um espacinho, né? 1 sobre n. E o PMT, vamos lá ver a fórmula do PMT. É valor presente vezes a taxa dividido por 1 menos 1 mais a taxa elevado a menos n. Hein? Atenção aqui. Então tá aqui, ó. Valor presente vezes a taxa dividido por 1 menos 1 mais a taxa elevado a menos n. Beleza? E arredondar 2, por quê? Eu não quero... não tem nenhum pagamento, não existe pagamento com, por exemplo, R$100, 15 centavos e 15,432, assim, não tem, né? Tem que tirar o que vier depois do centavo. Então, juros, olha lá, então juros é esse aqui, ó, juros, PV, eu separei lá em 3 bloquinhos, né? O PV, que é o valor presente, vezes 1 mais I elevado a N, menos PV. Eu coloquei esses 3 bloquinhos lá, fica mais fácil de entender. Ó, então, valor presente, eu deixei de propósito esse mais, porque para mostrar que tem um sinal trocado aqui desse com esse, né? Eu coloco o PV, aplico uma taxa e tiro o PV. Ó, então coloquei o PV, apliquei a taxa, que é 1 mais a taxa elevado ao número de períodos, e tiro o PV de novo. Então, ó, a data de vencimento menos data de emissão dá uma diferença de dias, né? E 1 mais a taxa é a taxa, né? Então, se for, por exemplo, 5%, vai ser 1 mais 5%, ou seja, 1,05 elevado a essa quantidade aqui de períodos. Beleza, e aí dá os juros. Amortização, parcela menos juros, dá amortização, certo? O valor atual, que é? Aqui eu tive um problema. Eu precisei criar 2 variáveis aqui para valor atual. Uma que tem o valor atual e a primeira parcela, aliás, o principal depois de amortizado uma vez, né? Que é a amortização que está na linha da primeira parcela. Então seria como se fosse a parcela 0, seria mais ou menos isso, né? Então é o valor contratado, né, de principal. E principal e valor presente nós estamos falando da mesma coisa. Então, valor presente menos a primeira amortização. Tá? Então é um problema que eu tive. Eu tive que pôr assim para lá na frente poder mencionar o anterior ao primeiro. Né? Não tem como, né? Então eu tinha que ter esse. E depois eu atualizo isso para esse aqui, né? Que o 2 eu chamei. O 2 é a mesma coisa que esse aqui, só que sem esse valor, esse primeiro aqui, né? Sem o valor contratado no início. Porque senão lá na frente, quando eu vou juntar tudo numa tabela, essa variável vai ter um elemento a mais e ele não deixa formar uma tabela se todas as colunas não tiverem exatamente o mesmo número de elementos. Tá? Então é por isso. Então esse aqui é só porque depois eu tenho que tirar.
E a parcela é 1, né? Sempre começa com 1, né? Primeira parcela sempre é 1, então digito 1 aqui, pronto. Agora aqui começa a fazer a produção da parcela 2 em diante, né? Como é que a gente produz aqui? Esse aqui é o contrato, ó. Então ele vai pegar o... O que é esse parcela? Vamos lá de novo, né? Quando eu coloco uma variável aqui no for, né? Ele vai executar cada um, né? Cada vez, cada rodada, ele vai levar nessa sequência que está aqui, ó. Então, de 1 até N. N é o número de parcelas que tem no contrato, né? Então, se for o contrato 1, se o contrato tiver 12 parcelas, esse N vai ser 12. Se o contrato tiver 48 parcelas, esse N vai ser 48. Então, vamos lá. Então, na primeira passada aqui, esse parcela tem o valor de 1. Depois é 2, 3, 4 até a fim, né? Então, na primeira é 1. E lembra que no Python o índice 1, ele é a segunda posição, né? Lembra, começa com 0. Então, por isso que eu fiz aqui range 1. Porque ele, na verdade, a minha ideia é que seja da parcela 2 em diante. Então, se fosse lá na Julia, eu chamava de 2, né? Porque na Julia é de 1 para frente, né? Aqui no Python é de 0 para frente. Então, ó, 1 menos 1 dá 0, ele vai buscar o 0 lá. Ele vai buscar o índice 0 no contrato e traz para cá. Depois ele vai buscar o índice 1, né? Quando aqui for 2, né? E assim por diante. Então vai buscar o índice 1, vai buscar o índice 2, vai buscar o índice 3 para cada rodada. E aqui parcela, ó, vai ser a parcela, esse índice 1 mais 1, né? Então vai ser parcela 2, ele vai me escrever aqui 2, né? Então, na primeira passada ele vai ficar assim, ó, 1 mais 1. Depois na segunda passada vai ficar 2 mais 1. Depois 3 mais 1. Como a parcela 1 já está escrita, eu vou colocando a partir do 2. Olha lá, data de vencimento, vamos lá, data de vencimento. Aí tem que fazer aquele esquema de perguntar, é fim de semana, né? Então o append, então aqui só não tinha como eu escrever isso aqui comprido, que ia ficar feio. Então, lembra, o antes da vírgula é para onde vai o valor, né? Depois da vírgula é o valor que eu vou colocar no append, né? Ó. Então, o que está aqui depois da vírgula, que é esse cara aqui, é ele que eu vou pôr dentro do vetor data vence, né? Então, o primeiro, eu já criei uma data lá em cima, né? Que é a primeira data de vencimento. Aqui eu estou indo da segunda em diante, né? Ó, parcela, tá vendo? Ó? Então vai ser 1 na primeira interação aqui, né? Vai ser 1 mais 1, então 2. Então lembra lá no Excel que eu tinha que colocar, arrastar, né? Eu tinha que ser fim de mês mais a data. Aqui eu não preciso, porque a data ela tem um tratamento diferente. A data é realmente período de tempo mesmo, né? Aqui no Python. Então eu adiciono aqui um mês, ó, pega a data de emissão mais um mês, tá? Pergunta se é sábado, se for sábado mais 2 dias. Pergunta se for domingo mais um dia, né? E se não for nem sábado nem domingo, ou seja, vai ser de segunda a sexta, ó, data de emissão, mais aqui no caso, né, vai ser de 2 meses em diante, né? Porque o primeiro mês já foi lá atrás. Então aqui vai partir do 1 em diante, né? E assim por diante. Se tiver 48, vai ser o mês 48 depois da data de emissão, né? E o PMT, ela que é a parcela, tá aqui, ó. Então, por que tá assim, tão simples, né? Porque eu não preciso calcular de novo. O PMT, lembra que no Excel a gente calcula o primeiro, depois igual e vai embora. É exatamente isso que eu fiz aqui no Python. Calculo o primeiro lá em cima, vem aqui e arrasta, vai embora. A mesma coisa para o contrato, né? Isso aqui, fazer isso aqui é a mesma coisa que eu ir lá, clicar aqui, ó, clicar aqui e arrastar. É exatamente isso, né? Fez o primeiro, chega no segundo, igual de cima e arrasta. Então, quando tá assim, desse jeito aqui, ó, ele vai me dar, pega o de cima e arrasta. Aqui juros, ó, daquele jeito, igualzinho.
igualzinho. PV atual vezes 1 mais a taxa elevado ao número de períodos. Beleza, então, de novo, ó, data de vencimento dessa parcela e da parcela anterior. Né? Olha que legal, menos 1. Né? Como se fosse lá no Excel. Esse aqui menos o de cima. Mesma coisa, ó. Esse aqui menos o de cima, ó, menos 1. E menos o PV. Então, se der 100, se aqui der 105, menos 100, 5% de juros. Aliás, R$5 de juros. Né? Amortização, olha lá. Ele vai pegar a parcela, né, ó, o pagamento, né, o PMT, menos os juros. Vai dar amortização. Né, ó, então, na primeira passada vai ser 1. Né? Depois, na segunda rodada aqui, ele vai ser o 2, o 3 e o 4 até 48, 36, quantos tiver. Né? Então é isso aí, ó, PV atual, né? E depois um PV2. Por que PV2? Né? Porque eu preciso... ele é igualzinho, o PV2 ele é exatamente a mesma coisa que o PV1, só que ele não tem o primeiro valor lá, que é o principal. Né? Só por isso. E, ó lá. Aí aqui, ó, tá vendo que tem um tab aqui, ó, tá vendo que tem um espaço? Ele terminou o for, né? Ele terminou o for. Aqui podia até pôr, né, ó. End, isso. End, primeiro for aqui, né? Sei lá, primeiro for, né? E aqui eu posso colocar um fim, né? É o fim do... Aliás, esse é o segundo for, né? Esse é o for... Põe um end só aqui, vai. End. E end aqui. Terminou o for. Esse for aqui e o outro for aqui. Né? Tô imitando a Júlia aqui. Então vamos lá. Aqui, ó. Olha só. Aqui eu tô trazendo já a galera toda. Olha lá. Produzi o contrato inteiro aqui. Tá vendo? Tem o mesmo nome, ó. Contrato. Tudo aqui, ó. Contrato, parcela, data de vencimento, PMT, juros, toda essa turma toda aqui, ó. Que eles já estão com quantas parcelas tiver. Se for 12, tem 12. Se for 48, tem 48, enfim. Então tá toda essa galera aqui. E eles vão entrar. Eu vou acumulando. Contrato por contrato, eu vou acumulando nessa variável aqui. Né? Escrevi aqui, ó. O processo 4 aqui, armazenar vetores em cada contrato. Beleza. E depois, ó, o processo 5 armazena, joga todo mundo dentro de uma tabela. Né, ó lá, data frame, vou criar um data frame, coloca toda essa turma aqui, ó, contrato. Por que eu fiz isso aqui? Para tirar a primeira linha, né? Para tirar o primeiro valor, que eu pus um valor lá só para gerar, só para influenciar no tipo de dado, né? O dado inteiro, número com vírgula ou data, né? Aqui eu estou arredondando juros, amortização, né? Só para ficar não ter nada depois do centavo. Né? E o PMT ele já estava arredondado. Né? Então, passamos por todos os processos. Vamos dar uma revisadinha. Então, criei aqui, passando, ó, dando uma passada aqui, agora fica mais fácil de entender. Ó. Preparei o vetor que vai gerar a tabela final. Preparei ele. Aqui, tudo isso aqui não está descendo, tudo isso aqui até aqui, né, ó, para cima ele vai, né? Então tudo isso aqui é a primeira linha da tabela. Pronto, primeira linha, parcela 1. Toda essa programação aqui serve para gerar a parcela 1. Tudo isso aqui gerar a parcela 2 em diante. Coloca isso aqui que já está com a 1 mais a 2 em diante, né? Ou seja, está todas. Coloca dentro, acumula tudo isso de vários contratos e joga tudo dentro de uma tabela. É isso, tá? Eu não vou executar isso aqui agora, porque olha quanto tempo demorou, né? E ainda gravando aqui vídeo vai demorar mais ainda. Capaz de demorar uns 7, 8, 10 minutos. Então vamos lá. Ó, vamos experimentar aqui, ó.
Olha lá. Gerou 7, né? Ó, o contrato número 7 ele é price. Eu posso até tentar ver se quer ver se deu certo? Vamos ver. O contrato 1 ele é price. O contrato 2 não é price, ele não encontrou. Ele não encontrou o contrato 2. O contrato 3 é price? É. Olha lá, o contrato 3 tem 24 parcelas. Né? Repara que nos contratos price está gerando uma sobra aqui, ou uma sobra ou uma falta de principal. Nós vamos tratar isso depois. Tá? Se você reparar em contratos assim, pelo menos eu já vi isso bastante, a última parcela tem um ajuste. Se você reparar, você faz um financiamento. Bom, quem trabalha em financeiro já viu isso, com certeza. Você pega lá um financiamento, a última parcela lá tem. É normal ela ser um pouquinho diferente das outras, assim, dá um ajustezinho ali no final. Tá? E, então deu certo aqui, beleza. Temos nossos 130 aqui contratos, né? Vamos perguntar, quer ver? Ó, vamos verificar aqui, ó. Tabela price, contrato, tá aqui, beleza. E aí a gente pergunta, né, únicos, né? Contratos únicos e depois a gente pergunta a quantidade, ó, o tamanho, né? Ó. O tamanho desse vetor, né? Array é vetor, né? Aliás, array é um vetor ou uma matriz. 134. Beleza. E agora o modelo saque é bastante mais simples, ó. Então o saque eu consegui fazer de uma vez só a tabela, então não precisou fazer 2 loopings. Eu consegui fazer de uma vez só, então ficou bem mais simples. Então, ó, gera uma tabela e armazena. Então, pronto, ficou 2 processos super simples. Aqui eu estou preparando. Ele tem que ficar vazio, então é uma tabela que ela fica vazia, pronta para receber cada uma das tabelas que vão ser geradas. Então, é isso aqui só para isso. Gera uma tabela vazia para depois ir recebendo. E aqui é um filtro, né? Eu estou filtrando só o cadastro saque, né? Pega a tabela lá de cadastro, filtra só o cadastro saque. Aqui, né, o looping de novo, né, ele vai de 0 até quantos contratos saques tiver. Então, o saque tem 66, né? Então, nós temos 66. Então, esse contrato ele vai receber o valor 0 e depois 1 e depois 2 até 66. Então, ó, vamos, por exemplo, aqui, ó, aqui na primeira passada, isso aqui vai ser 0. Então, ó, que é o cadastro, saque, taxa ao mês, localizar 0? É a taxa do primeiro contrato, né? E depois a taxa do segundo contrato, e depois a taxa do terceiro, e depois a taxa do quarto, né? E assim por diante, né? Lembra que 0 é o primeiro, né? Se fosse na Júlia era 1, né? Eu acho mais fácil começar do primeiro, mas enfim. Então, aí, o ao dia, de novo, né? Uma é valor futuro sobre valor presente elevado a 1 sobre o número de períodos menos 1. Mesma coisa, ó. Valor futuro dividido por valor presente, então 1, né? De novo, esse 1 aqui, ele está aqui porque 1 é o valor presente. Então, o valor futuro, 1 mais a taxa, é elevado a 1 sobre o número de períodos, ou seja, o número de dias em média que um mês tem. Né? Menos 1. E então vamos lá, começa aqui a gerar a tabela. Então a função disso aqui aqui, ó, gerar uma tabela de cada contrato com o número das parcelas e as datas de vencimento. Então tá aqui, ó, contrato, então ele vai gerar um número sempre igual, né? Isso aqui está me gerando só um número, ó. Índice localizar, tal. Então isso aqui, ó, está me gerando um número, ou seja, ele vai repetir. É um número que vai ficar repetido para quantas linhas tiver. A parcela, aí sim, aí tem que gerar uma lista. Então ele vai, que lista que é essa? É um range, né?
é um range, né? Enfim, de 1 até o número do contrato aqui, né? Localizar o contrato. Então, se um determinado contrato tem 48 parcelas, 48. Então ele vai me gerar uma lista que vai, essa lista aqui vai ir de 1 a 48. Mas se tiver 48 parcelas, vai me gerar de 1 a 48. Se tiver 12, vai me gerar de 1 a 12. Se tiver 6, de 1 a 6. Então isso aqui está fazendo isso. Está me gerando uma lista. É como se fosse a fórmula sequência lá no Excel. Tá? Isso aqui é como se fosse a fórmula sequência lá no Excel. Então, data de vencimento anterior. Aqui, ó. Então, como é que ela funciona? Esse date, aí data um pouquinho diferente, né? Então, aqui, ó. Começo, a quantidade de períodos e a frequência. Essa fórmula não faz só assim. Eu posso colocar o final, né? Também eu posso colocar qual que é a data final, quantas parcelas tem, e ela faz. Então, mas do jeito que eu queria aqui, eu tenho a data inicial, né? Então eu tenho a data inicial, eu tenho o número de períodos e eu sei que a frequência é mês. Então é assim que funciona. Então date range, qual que é o start? Data de emissão do mês anterior. E períodos, né? Lembra que lá no Excel eu fiz aqui, ó, lembra que no Excel a gente fez a data de vencimento, depois a data de emissão, tinha uma fórmula igualzinha com um mês a menos. Lembra, no Excel a gente fez aí. Fiz a fórmula da data de vencimento, depois a fórmula da data de vencimento anterior é igualzinha, só que eu coloco um mês a menos lá dentro da fórmula. Então ela é igualzinha, ó. Então, ó, data de vencimento. Tá aqui, ó. Então eu pego a data do cadastro, né? Data de emissão do cadastro, ó. Aqui seria o cadastro, o primeiro cadastro, o segundo cadastro, assim por diante, né? E depois qual que é o número de períodos? A parcela, né? Então isso aqui vai me devolver, por exemplo, sei lá, 10 de fevereiro de 2020, 24 parcelas, por exemplo, mês a mês, vai me gerar 24 datas aqui, né? E então é isso. Mais o que, ó? Aliás, deixa eu mostrar aqui o que essa fórmula faz, que ela devolve o fim do mês. Olha que bacana. Ó. Vou pegar aqui o primeiro, por exemplo, né? Seria na primeira passada aqui, né? Estou simulando aqui a primeira passada do for. Olha que coisa. Eu não escrevi isso na fórmula, mas ela me fez isso. Ela devolveu o fim do mês. Então, o fim do mês mais cadê? Aqui, vencimento aqui. Ó. O fim do mês mais o número do dia, né? O número do dia lá do contrato, né? No caso, o contrato 0, o mesmo contrato, né? O 0 é o primeiro contrato. Né? Ó, no caso é 11. Então, esse contrato aqui ele foi firmado no dia 11 do mês, né? E então, como ela me devolve fim de mês, lembra que no Excel tem uma fórmula fim de mês mais a data? Exatamente é o que aconteceu aqui. Aconteceu igualzinho lá no Excel. Só que eu não disse fim de mês, né? Mas ele pôs. Mesmo eu não dizendo, ele pôs. Essa fórmula devolveu no fim do mês, ó. Então, fim de mês mais a data, ele vai me dar um mês para frente, né? Na mesma data, um mês para frente. Então é isso. E então o vencimento anterior é exatamente a mesma coisa. É pegar essa forma, copiar e colar aqui e tirar um mês. Tá? Então aquilo que eu fiz no Excel tá a mesma lógica aqui, praticamente idêntico. Amortização. Olha lá, pega o contrato e pega o número de parcelas, vai dar a amortização, né? Lembra? Que a SAC é isso, né? Isso aqui é exatamente o que significa o SAC, né? Sistema de amortização constante, né? Contínuo, né? Constante no caso. Então isso aqui é simples, só isso aqui, amortização. O que é aquele PMT lá todo complicado lá, né?
lá da tabela Price. Aqui no tabela saque é só essa continha bem simples aqui. Então vamos lá. Aqui é o ajuste do fim de semana. Então é igualzinho. É pegar o que está criado aqui. Esse assign aqui, né? É para eu alterar a tabela que já foi criada. Então essa função serve para isso. Eu faço uma alteração. Ela já é alguma tabela que já existe, eu vou fazer uma alteração nela. Né? Quando eu faço assim, ó, data vence anterior, se data vence já existe, ele altera. Se não existe, ele cria. Né? Como se fosse o transform lá na Julia ou o mutate no R. Né? É isso aqui, ó. Então pega a tabela lá, aqui é a tabela, aqui eu já criei lá em cima, ó. Já criei, data vence. Então eu estou mencionando o que eu criei lá. E dia da semana 5. O que é dia da semana 5? Sábado. Né? Lembra que é de 0 a 6, né? Para ajudar a gente, né? A partir de segunda-feira. E se for sábado, põe 2 dias. Se for domingo, por 1 dia. Então a mesma coisa. Então faz isso aqui, faz isso aqui. Pronto, só eu estou ajustando. Os juros, olha lá, aqui ficou um texto grande, mas é a mesma coisa, é aquele de juros, igualzinho. Aqui é o PV, aqui é a taxa, né? E aqui eu subtraio o PV de novo. Então é a mesma coisa, só ficou mais comprido aqui, né? Com mais letras, né? Então lembra que no Excel o que eu fiz lá, dentro dos juros? Tá do jeito que está no Excel. Ó. Pega o valor presente e tira... E vai tirando aquela amortização, vai tirando quantas forem, né? Então, se for a primeira parcela, né? Aqui, ó. Então, quando for a primeira parcela, ele tá 0, né? No caso aqui, né? Vai ficar menos 1, né? Então, quando eu tiver lá na primeira parcela, ele não vai me tirar nada. Né? Não posso, né? Eu vou calcular o juros. Então, quando eu tiver na primeira parcela, o juros está em cima do principal cheio. E então, quando a parcela for 1, dá a parcela 2 em diante, no caso, né? Quando for da parcela 2 em diante, né? 2 menos 1 vai dar 1, então ele vai me tirar uma amortização. Depois vai tirar 2 e assim por diante. Né? Então, tá idêntico lá do Excel. Ó. Então, aqui é uma amortização, ó. Aqui é uma. O valor do contrato dividido, tá vendo? É assim que faz a amortização na tabela saque, né? O valor do principal dividido pela quantidade de parcelas. Então, é isso que está aqui. Vezes quantas amortizações eu quero aplicar. Se for na primeira, eu não quero nenhuma, então isso aqui vai dar 0, ele vai tirar. Né? Ele vai tirar e vai sobrar só o valor presente. E depois a mesma coisa aqui que é para tirar, para sobrar só o valor dos juros. E aqui, ó, então o PMT, né, que aqui é simples, no caso da tabela saque, o PMT é super simples, né? É só amortização menos amortização mais juros, né? E o PV atual, olha lá. Então vamos lá. O principal menos a amortização vezes a parcela, né? Então eu tô lá tô aqui na linha da primeira parcela. Ele vai pegar lá o principal, tira uma amortização e assim por diante. Vai tirando, quando chega na última amortização, o principal vira 0. Né? E aqui é só um arredondar 2, né? Para ficar certinho, né? Vírgula 15, né? E não ficar nada depois disso. E aqui só estou arredondando aqui, ó. Arredondando a amortização, arredondando o juros. Só isso, só estou arredondando. Calcula certinho lá em cima, com todas as casas lá, e depois aqui tira. E aqui só estou selecionando, ó. A tabela já está feita. Aqui só estou selecionando, estou tirando o data vence anterior. Ó. Eu quero que venha, inclusive a sequência, né? Aqui é um select, né? Se fosse lá no SQL, eu estou fazendo select, né? Select esse aqui, né? Ó, se fosse SQL era select
essa turma aqui from essa tabela, né? E ele vai devolver a tabela exatamente na sequência que você fez, né? Então ele vai me devolver nessa sequência. Então isso aqui está igualzinho a tabela price, na mesma sequência, aquelas colunas igualzinho. Então quando a gente for lá grudar as duas tabelas, né, juntar as duas, elas estão com as mesmas colunas, tudo certinho. Então deu certo aqui, ó, programei, beleza, vamos testar. Tá aqui, ó, contrato 5. Vamos ver se o contrato 1 é saque. Não, o contrato 1 não é saque. O contrato 2 é saque. Olha lá, ele tem 48 parcelas. Beleza, tá tudo aí, ó, deu certinho. Zerou. Isso aí. Os juros vai diminuindo, ó lá. Né, ó. Ele vai sendo... aquela taxa vai sendo aplicada em cima de um principal cada vez menor, né, em cima de um valor presente cada vez menor. E, então os juros vai diminuindo. E a parcela, olha o que acontece na tabela saque. Ó, essa PMT, a parcela, né? Ó. Ele parte aqui de 37, 38 e vai diminuindo. Ó. Olha lá. Vai diminuindo até gerar 24. Não diminui muito, né? Então na tabela saque, as primeiras parcelas são maiores do que as últimas, né? Porque a parcela é uma soma dos juros com a amortização. A amortização está igual, mas os juros vai diminuindo. Então a parcela vai diminuindo. O que a gente mais usa é justamente o mais complicado, né? Que é o price. É o que mais tem por aí, né? Quando você olha, vai comprar alguma coisa aí parcelada, por exemplo, 12 parcelas iguais de tanto. É price. Tem que usar lá a fórmula lá do PMT, lá do price. E aqui concatena as duas, ó lá. Tabela geral, concate, ó. É como se eu estivesse indo lá no Excel, passa o mouse, copia, cola embaixo da outra. Só que eu quero criar. Então aqui antes de colar, eu crio estou adicionando uma coluna, o assign aqui de novo, tá vendo? O assign de novo. Eu vou criar uma coluna modelo price. Então que quando eu fiz o looping lá, eu não criei esse aqui. Poderia até adicionar lá dentro do looping, não tem problema nenhum. Aqui, ó, modelo price e modelo saque. Então, antes de grudar, estou juntando, estou criando isso aqui antes de grudar, gruda e aqui eu estou perguntando o tamanho, né? Ó. Aqui é só para eu perguntar o tamanho que ficou aqui. Deu 200 contratos, né? Ó. Único contrato, né? E size. Eu podia pôr o length aqui também, dava. E manda a bala aqui para um CSV, né? Eu acabei de fazer isso, ó. E tá aqui o nosso CSV, ó. Tabela price saque, foi assim que eu chamei, né? Ó. Tabela price saque.csv, tá aqui. Tá aqui, ó. Olha ela aqui. Tá aí. Linha pra caramba, ó lá. Deu quantas linhas? Deu 5.359 linhas aqui, ó. 5.359 linhas. Né? Aqui o price, modelo price, ó, PV atual, né, ó. É que aqui fica difícil de ler, né? Você joga lá no Excel, põe, né, faz aquela tabulação, né? Ou então carrega num Power BI e tudo mais. Isso a gente faz no próximo vídeo. Esse eu queria chegar até aqui mesmo, né? Ufa, né? Então é isso que eu queria mostrar. Tá? O vídeo ficou um pouquinho longo, mas é para explicar direitinho, passo a passo. Qualquer dúvida, né, por favor, perguntem. Bom, espero que vocês tenham gostado. E até mais, a gente se vê nos próximos vídeos. E vamos nessa.